Olá, eu sou Nocturna, e hoje, trago uma história que muitos acreditam ser apenas uma lenda. Mas será mesmo? Quando a lua se torna vermelha como sangue, as sombras ganham vida e os segredos mais sombrios se revelam. Esta é a maldição que aflige a vila de Valmor há séculos, uma maldição ligada a criaturas ferozes, movidas pelo desejo de vingança e poder. Prepare-se para descobrir a maldição da lua e a origem dos lobisomens vermelhos. Mas cuidado, e essa história tem o poder de despertar pesadelos. Vamos juntos explorar as profundezas do medo, onde luz e escuridão se encontram, e os uivos ecoam pela noite. Você está pronto? Bem-vindo ao Nocturnal Echoes, onde a escuridão encontra a melodia. Era uma noite sem estrelas, uma daquelas em que o silêncio pesa no ar, como se até o vento temesse o que estava por vir. A lua, que normalmente era prateada, brilhava de maneira diferente naquela noite. Vermelha. Um brilho sangrento tingia o céu, e com ele, algo antigo, adormecido nas sombras, começava a despertar. Vamos voltar um pouco. Muito antes dessa lua surgir sobre as montanhas, havia uma vila isolada, uma comunidade pequena que vivia entre vales sombrios e florestas densas. Diziam que os habitantes daquela região sabiam mais do que deveriam sobre os mistérios do mundo. Contavam histórias em sussurros, falavam de pactos antigos, sangue derramado sob luas vermelhas e uma criatura que caçava nas sombras. Para a maioria, eram apenas lendas, até que deixaram de ser. A vila de Valmor existia há mais de 300 anos, mas poucos de fora conheciam sua existência. Cercada por montanhas íngremes e protegida por florestas tão densas que nem a luz do dia conseguia penetrá-las, Valmor era um lugar estranho, mas fascinante. Suas construções antigas de pedra eram marcadas por símbolos que ninguém sabia ao certo o que significavam, e os anciões da vila sempre olhavam para as estrelas com um olhar de profunda preocupação. Lá vivia um rapaz chamado Thomas, órfão desde a infância. Ele não sabia muito sobre seus pais, apenas que tinham desaparecido durante uma das noites mais sombrias que a vila já tinha presenciado. A lua estava vermelha naquela noite, assim como a que despontava agora no céu. Os aldeões falavam sobre essa lua como a lua sangrenta, e sempre que ela surgia, trancavam as portas, selavam as janelas e mantinham-se em silêncio, como se soubessem que o perigo rondava lá fora. Thomas cresceu ouvindo essas histórias, mas nunca lhes deu muita importância. Ele acreditava que eram superstições antigas, criadas para assustar crianças. No entanto, naquela noite específica, algo em seu íntimo mudou. Havia um peso no ar, uma sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Ao caminhar pelas ruas desertas da vila, ele encontrou uma forasteira que havia chegado recentemente. Era uma mulher de pele pálida e cabelos longos e negros como a noite. Usava um manto escuro, mas seus olhos brilhavam com um tom de vermelho que fazia eco à lua. Ela se chamava Elara, e suas palavras eram suaves, mas carregavam uma gravidade que Thomas não podia ignorar. Você sente isso, não sente? Ela disse, sem olhar para ele. A lua. Ela não é o que parece. Thomas hesitou, mas algo em sua voz o fez seguir em frente. Você não é daqui, Elara. Não sabe das lendas. Não sabe o que as pessoas dizem sobre essa lua, ele respondeu. Ela sorriu, mas era um sorriso sem alegria. Eu sei mais do que você imagina, Thomas. Sei que essa lua marca o retorno de algo antigo, algo que esteve adormecido por séculos. E está acordando agora. Ele sentiu um arrepio. O que você está dizendo? Elara se aproximou, seus olhos cravados nos dele. Você conhece a história dos lobisomens vermelhos? Thomas balançou a cabeça. Ele tinha ouvido fragmentos dessa história, mas ninguém falava abertamente sobre eles. Os lobisomens vermelhos eram, segundo as lendas, criaturas infernais, nascidas de um pacto antigo com a lua. Eram mais selvagens e cruéis do que qualquer lobo comum ou lobisomem que ele já tivesse ouvido. Suas presas brilhavam com sangue, e seus olhos eram da cor da própria lua que os criava. Mas essas eram apenas histórias, certo? Há muito tempo, um pacto foi feito, Elara começou a contar. Um pacto com os deuses antigos,
aqueles que viviam entre os mortais antes que o mundo fosse moldado pelo homem. Eles prometeram poder, força e imortalidade em troca de sangue e sacrifício. E assim, a vila de Valmor foi marcada. Sob a luz da lua sangrenta, os homens se transformaram em bestas. Lobisomens, com a fúria de 1000 tempestades. Thomas sentiu uma onda de náusea. Por que ninguém fala sobre isso? Por que as pessoas agem como se fossem apenas histórias? Ela parou, o rosto sombrio. Por que têm medo? Sabem que a maldição nunca foi quebrada. E agora, Thomas? Agora que a lua sangrenta está de volta, eles também voltarão. No fundo de sua mente, ele queria negar. Queria afastar essa ideia absurda. Mas algo no fundo de seu coração sabia que era verdade. Os ataques que começaram naquela noite, os gritos que cortavam o ar, não podiam ser ignorados. Os gritos começaram. Thomas estava em casa, trancado como todos os outros, mas do lado de fora, ele podia ouvir as sombras ganhando vida. Era o som de ossos estalando, grunhidos que não pertenciam a nenhum animal conhecido, e gritos humanos que se transformavam em algo muito mais selvagem. Ele correu para a janela, e o que viu fez seu sangue gelar. Lá, sob a luz rubra da lua, figuras disformes corriam pela rua. Não eram homens, mas também não eram lobos. Eram algo entre os dois, mas muito mais terríveis. Suas peles eram tingidas de vermelho, e seus olhos brilhavam no escuro, encarando com fome. Eles se moviam com uma velocidade aterrorizante, rasgando as portas das casas como se fossem feitas de papel, e arrastando suas vítimas para fora com facilidade brutal. Lobisomens vermelhos. Thomas queria correr, queria gritar, mas seus pés pareciam colados ao chão. Foi Elara quem o puxou para longe da janela, seus olhos frios e calculistas. Não há tempo para pânico, Thomas. Se você quer sobreviver, terá que lutar. Ele mal conseguiu falar. Lutar contra o quê? Contra isso. Contra a maldição, ela respondeu. E contra os monstros que ela trouxe. Os dois se embrenharam na floresta, mas os lobisomens estavam por toda parte. Thomas viu um dos aldeões, um homem corpulento chamado Gregor, sendo arrastado para a escuridão. Suas mãos agarraram o chão, deixando trilhas de sangue, enquanto ele gritava por ajuda. Ninguém podia fazer nada. Elara os conduziu até uma caverna escondida nas profundezas da floresta. Lá, ela revelou algo que Thomas jamais poderia ter imaginado. Ela não era uma simples forasteira. Ela fazia parte de uma ordem antiga, criada para combater essas criaturas. Havia um segredo guardado há milênios sobre como derrotar os lobisomens vermelhos, mas o preço seria alto. O que é isso? Thomas perguntou, vendo o símbolo gravado na pedra dentro da caverna. Era o mesmo que ele havia visto nas paredes da vila. É a chave, ela disse. A chave para desfazer o pacto que foi feito. Ela explicou que a maldição dos lobisomens vermelhos só poderia ser quebrada se o sangue de um descendente dos primeiros caçadores fosse oferecido como sacrifício. Thomas sentiu o peso da revelação quando percebeu o que isso significava. Eu sou um descendente? Elara assentiu. É por isso que você foi deixado aqui. Seus pais sabiam que, um dia, você teria que cumprir esse destino. Eles não desapareceram, Thomas. Foram os últimos a tentar quebrar a maldição e falharam. Seu coração martelava no peito. Tudo estava claro agora. As histórias, os símbolos, a lua. Ele era a última chance de Valmor. Mas, para isso, ele teria que fazer o sacrifício final. A batalha final foi tão sangrenta quanto se poderia imaginar. Elara e Thomas enfrentaram os lobisomens vermelhos com tudo o que tinham. A lua vermelha iluminava o cenário, transformando a floresta em um campo de sombras e sangue. Cada golpe, cada movimento parecia ser o último. Mas, no final, Thomas sabia o que precisava ser feito. Ele se posicionou sob o brilho da lua sangrenta, e com a lâmina ancestral que Elara lhe entregará, fez o sacrifício. Seu sangue tingiu o chão da caverna,
e naquele momento, os gritos dos lobisomens cessaram. A maldição foi quebrada, mas ao custo de sua própria vida. A vila estava salva. A lua voltou ao seu brilho prateado, e os lobisomens vermelhos desapareceram para sempre. Mas as lendas nunca morrem. Elas continuam a ser contadas, passadas de geração em geração, para que ninguém jamais esqueça o sacrifício feito naquela noite. A noite em que a maldição da lua foi finalmente desfeita. Ou foi? O silêncio que se seguiu à morte de Thomas foi quase tão assustador quanto os gritos dos lobisomens vermelhos. Elara, ainda de pé ao lado do corpo sem vida do jovem, olhava para a lua que voltava a ser prateada, como se o próprio céu tivesse exalado um suspiro de alívio. As sombras que antes se mexiam entre as árvores agora estavam imóveis, como se a própria floresta soubesse que algo terrível havia sido afastado. Porém, algo dentro dela não estava em paz. Havia uma sensação de incompletude, um mal-estar profundo que não conseguia ignorar. Ela tinha visto muitas maldições, enfrentado muitos monstros ao longo dos anos, mas nunca antes havia sentido essa estranha sensação de que algo, mesmo após a vitória, permanecia erradamente intacto. Enquanto limpava o sangue da lâmina ancestral e preparava o corpo de Thomas para ser levado de volta à vila, um ruído sutil atravessou o ar e um sussurro distante, quase inaudível, mas definitivamente real. Elara parou, erguendo a cabeça. O som parecia vir de todos os lados, como se a floresta estivesse viva, murmurando algo incompreensível. Um frio gelado correu por sua espinha. Ela olhou em volta, observando a quietude da floresta, mas, ao contrário de antes, agora parecia que a escuridão a observava de volta. Algo não estava certo. Eles não foram realmente destruídos, foram? Uma voz ecoou nas sombras. Elara se virou rapidamente, com a espada em punho. Ninguém estava lá. Mas a sensação de estar sendo vigiada aumentou. Quem está aí? Ela gritou, a voz carregada de tensão. O som de seu próprio eco reverberou na floresta vazia, mas a resposta não veio do lugar de onde ela esperava. Ao olhar para o corpo de Thomas, Elara viu algo impossível em seus olhos, que antes estavam fechados em descanso, agora estavam abertos. Vermelhos, como o brilho da lua que havia sumido. Suas pupilas, antes humanas, agora eram como as de uma fera e selvagens, famintas. Ela deu um passo para trás, o coração batendo em seu peito. Thomas, estava vivo? Não, ele não estava vivo. Isso era algo diferente. Algo estava dentro dele. De volta à vila, os sobreviventes começaram a sair de suas casas, incertos sobre o que havia acontecido. O som dos ataques havia cessado, mas o ar ainda estava carregado de uma estranha sensação de pavor. O líder da vila, um velho chamado Yoren, estava entre os primeiros a sair. Ele olhou para o céu e, ao ver a lua prateada, suspirou de alívio. Está terminado, disse ele. A maldição acabou. Mas, antes que pudesse sentir qualquer conforto, o som de passos ecoou pela rua principal. Elara apareceu, carregando o corpo de Thomas nos braços, seus olhos sombrios e pesados. Quando os aldeões a viram, houve uma mistura de horror e confusão. Ele fez o sacrifício, disse Elara em voz baixa. Mas algo lhe deu errado. Yoren, alarmado, correu até ela. O que você quer dizer? Ela não respondeu imediatamente. Seus olhos estavam fixos no corpo de Thomas, mas algo dentro dela sabia que ele não estava realmente morto. Ela tinha visto maldições demais para acreditar que algo tão poderoso poderia ser quebrado tão facilmente. A maldição não foi desfeita, disse ela finalmente, sua voz um fio de terror. Foi transferida. Antes que Yoren pudesse perguntar o que isso significava, o corpo de Thomas começou a se mover. Primeiro, um simples estremecimento, depois, seus olhos vermelhos se abriram novamente, fixando-se nos aldeões com um olhar vazio e predatório. Ele não era mais Thomas. O sacrifício havia sido feito, mas a maldição, em vez de ser quebrada, havia encontrado uma nova forma. Um grito de pavor se ergueu entre os aldeões, e Thomas, ou a criatura que ele havia se tornado, e se ergueu em meio à multidão.
Sua pele pálida agora estava manchada de um vermelho profundo, como se a lua ainda o iluminasse. Elara tentou intervir, mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, ele se lançou sobre um dos aldeões, os dentes afiados cravando-se na carne como uma besta faminta. O caos irrompeu. Gritos, sangue, pânico. Tudo o que Elara havia temido estava acontecendo. Ela lutou para afastar Thomas, mas ele era rápido e forte, muito mais do que qualquer lobisomem que ela já enfrentará. Enquanto ela tentava segurá-lo, uma sombra surgiu ao redor deles, e não física, mas palpável, uma sensação de que a própria escuridão estava viva e observando. Era como se a maldição estivesse crescendo, se alimentando da destruição. Elara sabia que precisava agir rápido. Havia algo mais profundo nessa maldição do que qualquer um poderia imaginar. As lendas que a Ordem guardava falavam de um poder antigo, mas as histórias que ela conhecia não mencionavam a verdadeira fonte dessa maldição. O pacto feito pelos antigos aldeões com os deuses antigos não era apenas sobre poder, e era sobre sobrevivência. Esses deuses, criaturas que habitavam as sombras entre os mundos, exigiam não apenas sangue, mas a própria essência da humanidade. E agora, esse pacto estava longe de ser quebrado. O sacrifício de Thomas havia despertado uma força muito maior. Elara correu para a caverna, onde esperava encontrar respostas. Lá, entre os símbolos gravados nas paredes, ela começou a desvendar a verdade. A maldição dos lobisomens vermelhos não estava apenas ligada à lua, estava conectada ao próprio ciclo de vida e morte da vila de Valmor. A cada geração, um novo sacrifício era necessário, não para destruir a maldição, mas para garantir que ela continuasse. A maldição não era uma doença a ser curada. Era um contrato a ser renovado. E agora, com Thomas, o ciclo havia começado novamente, mais forte do que nunca. Elara sabia que a única maneira de parar isso seria destruir a própria fonte da maldição e os deuses antigos que, nas sombras, puxavam as cordas. Mas para fazer isso, ela teria que ir além do mundo mortal, além da própria lua vermelha. Ela tinha que entrar nas sombras. Naquela noite, enquanto a lua voltava a brilhar vermelha no céu, Elara desapareceu nas profundezas da caverna, em busca de um caminho para os domínios dos deuses antigos, onde o verdadeiro fim daquela maldição esperava. Sabia que, uma vez lá, enfrentaria horrores além de qualquer coisa que pudesse imaginar. Mas era a única maneira de salvar Valmor, de salvar Thomas, e de finalmente acabar com a maldição. O que aconteceu com ela depois disso, ninguém sabe. Alguns dizem que ela nunca voltou, que sua alma foi consumida pelas sombras. Outros acreditam que ela ainda está lá, em algum lugar, lutando contra os antigos deuses, para garantir que a maldição dos lobisomens vermelhos nunca retorne. Mas há uma coisa que todos concordam, e nas noites em que a lua brilha vermelha, as sombras em Valmor parecem mais escuras, mais profundas, como se algo estivesse observando, esperando. A maldição, afinal, nunca realmente desapareceu. Ela apenas aguarda. Mas lembre-se, essa história é apenas o começo. O que você faria se estivesse frente a frente com algo tão implacável? Deixe suas luzes acesas, porque o terror não acabou, e o próximo ataque pode ser muito mais perto do que você imagina. Até a próxima, onde a escuridão sempre tem mais a revelar. Se você gostou desse relato aterrorizante, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história sombria como essa. E me diga nos comentários, o que você faria se encontrasse uma criatura como essa? Sua opinião é muito importante, então compartilhe suas teorias e até onde a escuridão pode nos levar. Nos vemos no próximo mistério.